Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Existem pessoas que durante todo o ano se dedicam a ajudar o próximo. É o caso dos meus convidados. Hoje recebo o Florencio Barros, Yerla Barros e Denés de Barros. Quer saber por que motivo foram convidados a vir à STP-TV? Já lhe conto tudo, mas para já veja uma reportagem da STP-TV. A palavra solidariedade significa primitivamente a obrigação comunitária, ou seja, as responsabilidades que o indivíduo tinha em relação a uma coletividade à qual pertencia e de cuja manutenção se beneficiava, como por exemplo a família. Assim, a solidariedade social subentende a princípio a ideia de que os seus praticantes sintam-se integrantes de uma mesma comunidade e, portanto, sintam-se interdependentes. Hoje em dia, a solidariedade faz parte do dia-a-dia de muitas pessoas que se juntam em associações e coletividades para ajudar os outros. Juntos, somos mais fortes e é disso que vamos falar na emissão de hoje. Olá, sejam bem-vindos à STP-TV. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, muito obrigada por terem vindo dar a conhecer um pouco deste projeto. Começo com o Florencio, que nos apresente de facto o que é este projeto da Ligação Tomense. Muito obrigado por terem nos recebido em vossa casa e esperemos que continuemos a estar presente e levar o nosso projeto, o nosso nome a todo Santo Tomense. Obrigado também de ter-nos aceito esta pequena conversa, que é bom para todos nós conhecer melhor quem é a LHSDD, que é a Liga Humanitária Santo Tomense para a Saúde e Desenvolvimento. Ora, a pergunta que a senhora jornalista diz é: quem é esta associação? Exatamente. Liga Humanitária Santo Tomense para a Saúde e Desenvolvimento é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. É uma organização que foi criada com base conservadora, democrática, que rege por princípio fundamental: respeito, dignidade humana. Esta é a nossa base fundamental. Foi criado com o espírito de defender e proteger principalmente os mais necessitados, particularmente os nossos doentes evacuados, e não só. Ora bem, peço perdão. A Liga Humanitária Santo Tomense para a Saúde e Desenvolvimento teve a sua gênese em 2010. Desenvolveu a sua ação estrutural com conhecimento muito profundo, de ter conhecimento das situações dos nossos doentes, particularmente doentes evacuados. Isto é a maior nossa preocupação. Sabemos nós que esse mesmo doente, posto cá em Portugal, porque há um acordo entre o governo português e o governo de Santo Tomé e Príncipe. Este acordo foi assinado desde 22 de outubro de 2076. E foi, então, o Decreto-Lei de 25 de março de 77 estabeleceu as normas, regras básicas quanto aos nossos doentes. Diz o seguinte em pequenos: os doentes, enquanto esgotar todas as possibilidades dos nossos médicos, aí sim o governo português recebe os doentes solicitados pelo governo de Santo Tomé. Mas com uma cláusula: enquanto doente como tal, com o estatuto de doente, internamento, todos os cuidados hospitalares está a cargo do governo português. Do outro lado, entrar na segunda fase, que é doente ambulatório, nós chamamos, entre aspas, casa, hospital, hospital, casa. Passa a responsabilidade do governo de Santo Tomé e Príncipe. Aí entra a questão mais complicada. Aí é que está toda a situação. E já vamos falar um pouco mais desta situação, vamos conhecer os nossos próximos convidados. A Yerla Barros, também muito bem-vinda. Obrigada. E passo-lhe a perguntar porquê escolheram esta área da saúde para atuar como foco de atuação. Bem, a área da saúde é crucial, conforme o meu pai, neste caso, nós já sabemos que somos uma família,
Mas pronto, nós tínhamos casos de muitos conhecidos e familiares, e não só, que viviam em situações precárias. E, além desses casos que estavam em situações precárias, também haviam situações que nós tivemos conhecimentos que não tinham corrido tão bem quanto aquilo que esperávamos. Ou seja, os doentes são evacuados de São Tomé para cá, mas, no entanto, nós deparávamos com situações que não lembram a ninguém, digamos assim. E esse foi o nosso desejo, tentar auxiliar aqueles que mais precisam. Porque realmente existem algumas associações que auxiliam em outros campos, mas na área da saúde ainda assim continuava a haver alguma falha, alguma falta. Então preferimos centrar-nos mais nesse âmbito. Na área da saúde. E como disse a Irla, estão em família. Portanto, o pai é uma família completa. O pai, neste momento, aqui os 2 filhos, mas ainda temos outros elementos que constituem a Liga. Sim. Quem são os elementos que constituem a Liga? Pergunto ao nosso terceiro convidado, o Dinesne. Quem são os elementos que constituem a Liga e qual a base de formação de toda esta Liga? Sim. A base de formação de toda esta Liga é, sem dúvida, a amizade e o espírito familiar que se estende não só a quem partilha dos laços sanguíneos, mas também a todos os outros que fazem parte dessa empreitada, dessa missão. Portanto, o espírito de família está presente em todos nós. Nós somos uma equipa formada há 4 anos, aproximadamente, 5 anos. Somos uma equipa pequena, mas uma equipa próxima e uma equipa que tem se esforçado extremamente para chegar a esses objetivos e conseguir, sem dúvida, dar resposta a essa necessidade urgente que se assiste. E como nós vemos que nos dias de hoje é tudo cada vez mais a correr. Ninguém tem tempo para nada e cada vez mais se fala da crise e da famosa crise. Como é que ainda conseguem ter tempo, tendo em conta que é uma organização sem fins lucrativos, como é que conseguem ainda dar do seu tempo aos outros? Esta é uma das mais bonitas e mais importantes perguntas. Parece que o tempo, todos nós temos tempo, querendo. Todos nós temos tempo para fazer alguma coisa. Bem dos outros, para salvaguardar o outro, para dar dignidade ao outro. Toda a gente, todas têm tempo. Infelizmente, a sociedade com que nós vivemos é uma sociedade de ambição extremamente de fantasias. Estão virados para fantasias e não estão preocupados minimamente com o terceiro, nem com quem está ao lado. Ora, a resposta final, não há tempo. Há tempo suficiente. Nós começamos a nossa organização sem um único centavo, chamamos assim, sem um euro. Mas pensemos que temos que fazer uma coisa. Pelo aquilo que nós acompanhamos dia a dia, pelo aquilo que nós encontramos, pelo aquilo que nós temos consciência tranquila de temos que fazer alguma coisa. Ora, a primeira, ou uma das primeiras pessoas que nós então tentamos passar ideia com conversa, a resposta foi essa. Vocês não têm nada para fazer. Se doente chegou ou veio, não é a vossa família, porque não se preocupa. A responsabilidade não é vossa, não é? Aí é que está o problema. Mas é essa a questão. Mas nós não sentimos felizes. Nós não sentimos, porque é a razão que eu digo, a Liga tem o seu lugar próprio, porque a Liga vive da sua agenda da natureza, tem o seu princípio básico de aproximar as outras, ajudar, virado para terceiro. O tempo é para todo. Portanto, o fator tempo, eu não concordo, nem considero que isto não é razão para não fazer. Nós não fazemos porque nós próprios não temos vontade para fazer. E muitas vezes nós então quebramos vontade daqueles que querem fazer. Aí que está. Pronto. Porque tudo é possível. O que é preciso é nós unirmos, termos vontade e partilharmos. Aqui está tudo. Exatamente. E ela acha que, em termos de solidariedade, o ser humano está cada vez mais solidário com o próximo ou tem-se perdido um pouco destes valores? Eu acredito que estão. Mas, entretanto, existe um fator que é, se o outro não fizer, eu também não faço. Ou seja, se houver algum exemplo, aí sim as pessoas são solidárias. E eu acho que no íntimo do ser humano são solidários, na totalidade. Precisam é de ser um pouco... Trabalhados, digamos assim. Mas, no geral, são solidários. E nós temos encontrado respostas em relação a isso, portanto.
E em termos de trabalho efetivo, o que é que a Liga faz? Em que área atua exatamente? Sim, a Liga tem atuado em diferentes áreas. Durante esse período, nós atuamos essencialmente na procura de salvaguardar as necessidades básicas dos doentes, acima de tudo. Tanto a nível de vestuário, tanto a nível de alimentação, temos tentado encontrar respostas. E como é que fazem as recolhas dos bens? Temos feito campanhas nesse sentido, temos feito campanhas de angariação de bens alimentares, de roupas e até de brinquedos. Por outro lado, nós também compreendemos que existem outras dificuldades. São muitos dos doentes que cá chegam precisam de acompanhamentos que transcendem o acompanhamento mais simples e direto. Precisam de alguém que lhes indique exatamente como fazer para serem assistidos exatamente em hospitais, até mesmo a nível domiciliário. Muitos deles precisam de ajudas para que possam realizar as mais simples tarefas e temos focado essencialmente nesse tipo de ações. Portanto, são essas as áreas, acima de tudo, em que nos aplicamos e em que temos trabalhado. E esta área da saúde é, de facto, uma área muito importante e muito frágil em São Tomé e Príncipe. É uma área que precisa cada vez mais ser trabalhada e precisa de mais recursos e de mais apoios e ajuda financeira. E nós sabemos que, de facto, em termos de junta médica, também há outra questão de quem é que consegue vir para ter assistência aqui em Portugal. E sentem que também os doentes, quando vêm, já vêm em último recurso, em que pouco há a ser feito, sentem que, de facto, aqueles que vêm são os que mais precisam de ajuda? Sem dúvida que a estimativa do tempo de espera é de 3 anos. Em primeiro que tudo. É muito Portanto, elevado. É muito elevado para quem está doente. Muitos dos doentes, quando cá chegam, já têm a sua situação extremamente deteriorada, é bastante difícil. E também tem a ver com a seleção, com a triagem dos doentes, porque acreditamos que nem sempre chegam aqueles que têm necessidades reais de obterem esse tipo de tratamento, o que agrava ainda mais essa situação. Ao chegarem cá, por vezes os tratamentos nem sempre são fáceis para eles, são dispendiosos. Exato. E essa é uma segunda questão que se apresenta. Para além, e já agora que refiro a essa questão, e lembrei-me, para além do facto das famílias serem destroçadas, serem separadas. Exatamente. Por longos períodos. Isso preocupa-nos bastante. Portanto, a família fica separada, ou é a mãe que vem acompanhar os filhos e deixa os restantes filhos e o marido em São Tomé, ou vice-versa, ou são os filhos que ficam sem os pais que vêm em tratamento. Portanto, são situações muito, muito delicadas. E como é que a Liga tenta dar resposta neste sentido às famílias que aqui estão? E, por outro lado, nós temos a outra questão, tendo em conta que a Embaixada, ou o país, São Tomé e Príncipe, responsabiliza-se pelo tratamento do doente, mas não se responsabiliza pelo alojamento, por exemplo. Como é que os doentes conseguem ultrapassar estas questões, que não são nada fáceis? Não são nada fáceis. Mas também não era a situação que podia ser tão dramática. Nós, como organização e conhecedor desta matéria, e bastante, falta uma política direcionada para estas causas. Falta uma política direcionada para essas causas. E porquê? Porquê que os nossos governantes não se preocupam com esta questão da saúde que é tão importante? Senhora jornalista, nós, como representante e fundador da organização, há qualquer resposta que nós temos que ser um bocado a cuidado de responder. A organização Liga é uma associação apolítica. E muitas vezes, quando nós acertamos aquilo que é verdadeiramente a palavra, pode então conectar como se fosse uma organização política. Porque, então, volto a referir para todos que vão com certeza ouvir. Exato, mas isto é uma questão que já se vem arrastando, como disse há pouco, desde o período da independência. Portanto, não é uma questão deste ou do outro governo. Okay. Portanto, qualquer abordagem ou associação, o grupo, o elemento de boa vontade que procura de boa fé partilhar ideias em parcerias, conotam aquilo que muitas vezes não é. Mas nós da Liga, como disse há bocado,
temos nossa gênese própria natureza. Nós estamos preocupados com isso. A nossa forma de fazer política é salvaguardar os nossos doentes, dar a dignidade aos doentes santomenses. Essa que é a nossa política. E disse há pouco que a Liga era uma Liga conservadora. Por que conservadora? Porque nós procuramos sempre de levar bons costumes, o respeito mútuo. Isso que é a nossa linguagem. Bom, respondendo à pergunta da senhora jornalista, por que dessas situações que os doentes chegam e não têm acolhimento? Pergunto eu, os doentes quando saem do país para poder receber o tratamento por mera causa, porque muitas vezes todos os doentes que chegam, eu não é de elogiar-me, já cheguei a conduzir doente que veio de Santo Tomé. Só por base de comprimidos, levei a consulta, base de comprimido, menos de 2 semanas estava melhorada. Mas pergunto eu, o que vem a ser isso? Bom, a gente faz uma interrogação. Já cheguei a ter doente em minha casa, durante 1 ano. Parece mentira. Mas aquilo que eu estou a dizer, toda a gente oficialmente toda a gente sabe. Porque nós estamos cá para elogiar, nem tampouco para procurar a boa face da Liga como salvaguarda. Não, os bons exemplos e que se dê exemplos, não é? Com certeza. Um doente, quando é evacuado, esse mesmo doente, há uma relação que chega aos serviços, que é da serviço da embaixada. Quais são os doentes que vão? Em que hospital vão estar? Pessoas estão preparadas para receber esses dados informativos antes da sua chegada. Doente X, hospital X, às horas X. As coisas não acontecem por quê? Bom, a resposta deixa ao ar. Alguma coisa que se passa. Segundo, aqueles quando chegam, muitas vezes, isso é que é a nossa revolta, ficam abandonados no aeroporto, alguns. Ficam abandonados. Isso não é para ninguém. Pergunto, por que deixar um cidadão que vem do país estrangeiro e fica abandonado no aeroporto? Resposta, deixa o povo santomense responder. E a pessoa, nós temos resposta, mas nós não vamos entrar nesse caminho. É verdade. Terceiro, os doentes quando chegam não veio de maneira nenhuma de férias. Veio porque está clinicamente doente. Tem que haver, alguém tem que responder, tem que ter respeito pelas pessoas. Doente, não veio de férias. Eu vim há 34 anos, vim porque tinha o projeto comigo próprio. Ninguém pode preocupar comigo porque vim livre vontade. Doente é esforçado, é arrancado. Por quê? Muitas vezes por um comprimido, por uma pequena coisa. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. Este alguém também deixa eu responder essa mesma pergunta ao povo de Santo Tomé e Príncipe e o povo em geral. E agora deixe-me perguntar à Yerla, inicialmente, quando fundaram a Liga ia ao encontro dos doentes. Neste momento, ainda é a Liga que vai ao encontro dos doentes ou os doentes também já vêm ao vosso encontro pedir auxílio? Continua a ser ainda a Liga ir ao encontro dos doentes, mas já começamos a ter algum feedback, porque disponibilizamos os nossos contactos e eles vão entrando em contacto e vão, pelo menos, indicando o tipo de situações em questão e o que poderão fazer para poder solucioná-los. Às vezes é só mesmo o caso, por exemplo, de serem encaminhados para uma ou outra consulta, porque são doentes de ambulatório, e esta parte realmente acaba por ser mais o meu pai que tem este acompanhamento direto com eles, e outras vezes são situações, por exemplo, de doentes que já estão cá há algum tempo e que a situação não está regularizada, digamos assim, em termos de documentação e não só. Nós dizemos que fazemos publicidade, mas ao mesmo tempo temos muito o boca a boca, ou seja, vai-se ouvindo falar, então vão chegando através de ouvir falar, de contactos, a partir daí. Aliás, essa até foi inicialmente a nossa estratégia. Nós, não é que por coincidência, que mostramos cada vez maior interesse em estarmos presentes publicamente. Inicialmente, o nosso contacto era muito pessoal, era de boca a boca, como disse ainda há pouco a minha irmã. E essa estratégia assentava exatamente na tentativa de compreender os reais fatores que levavam a que muitas dessas pessoas apresentassem essa situação.
verificamos que, passado todo esse tempo, acabamos por verificar e sedimentar esse conhecimento de que em muitas dessas situações, muitas dessas pessoas, muitos desses estudantes realmente padeciam dos mesmos problemas. Havia um padrão que se repetia. Acreditamos que a nossa intervenção, tornando-se pessoal, seria suficiente para colmatar essas falhas. Mas não é. Mas não foi, aliás. Portanto, existe interesse, existe a nossa vontade de expandir a mensagem, de torná-la pública, de tornar essa matéria um assunto de debate, para que mais pessoas estejam conscientes dessa realidade. Também é verdade que a nossa associação esforça-se em muito para colmatar essas dificuldades que existem. Nós sabemos que muitos dos doentes que se dirigem a nós, por vezes, não têm uma ideia clara daquilo que podemos fazer por eles, mas tentamos, acima de tudo, fazer chegar o conhecimento de que a nossa associação tem, em muito pouco tempo, chegado a grandes objetivos. Temos, posso dizer, uma grande rede de parcerias que nos permitem até apresentar grandes facilidades a nível de consultas, a nível de tratamentos, redução até de preços, o que é positivo para muitos doentes que se veem... Cada vez mais especialidades. Exatamente, o que é extremamente importante a muitos doentes que se veem limitados nas suas posses. Exatamente. E já voltamos a esta questão das parcerias, que de facto é muito importante. Fique atento à próxima reportagem. Mal ela termine, voltamos à nossa conversa. Vocês pensaram que isso não ia aquecer, mas é mentira. Esta vez é uma máquina eletrônica e daqui ninguém me tira. DJ bonitão, como então, como então, como então. Nós de Santo Tomé é povo contentado, com pouco, muitos estamos a viver mesmo assim. Povo de Santo Tomé é gente contentado, com muitos estamos a safar mesmo assim. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Soares, mais conhecido por Máquina Eletrônica. Comecei o meu percurso como bailarino no grupo Os Dreads. E como bailarino em Santo Tomé, a primeira vez que peguei no microfone, creio eu, foi no ano 2002. Na altura ainda fazia parte do grupo Os Dreads. É aquela música que diz: "Ou nos mata, ok. Ou me mata, sobe, ok. Ou me mata, sobe, ok. Obrigado, sobe, ok. Obrigado, sobe, ok." Vim a Portugal em meados de 2006 com o objetivo de dar continuidade aos meus estudos. Fiz a formação na área de produção agrária e mais tarde ingressei à Universidade de Aveiro, onde fiz uma outra formação na área de gestão em turismo, onde exerço a minha profissão. Para além disso, eu dedico-me também à música e à dança e um pouco de animação. Olha a máquina, olha a máquina eletrônica, olha a máquina. A primeira música que eu fiz chama-se "Qual é a raça que tira fruta com vugu vugu?" Qual é a raça que quando aparece o povo agradece? Qual é a raça que quando passa o povo não esquece? Fala então, um pouco mais alto. Qual é a raça que qualquer coisa engada tudo? Qual é a raça que tira fruta com vugu vugu? Fala então, um pouco mais alto. A música África Minha, que é um afro house, fala um pouco da África, Palop, Santo Tomé, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné e por aí fora. África minha, África, África minha, África, África minha, África minha. Vai, vai. É uma música que eu fiz com a participação de um cigano, que é o Gypsy Maia. A música retrata-se do racismo. Quando viemos com essa música de forma a alertar as pessoas que o racismo não nos leva a lado nenhum e temos que ter um stop nisso. Vai, 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 Tomás, não sei nem cai. Com máquina eletrônica isto já está demais. Quando a batida bate forte, então todo mundo já bate a bala. Represento mais a 100% porque a mim já ninguém me cala. E a Cisalo, e a
mais desconhecida que tu nunca vais encontrar lá. Vai assim, fica assim. Cuidado mais com essas curvas, tu nunca vais passar por mim. Vocês não vão perceber nada, já? Fiquem atentos. É o jeito. Máquina eletrônica. Ainda me lembro daquele tempo. É o último trabalho audiovisual que eu lancei. É uma música que retrata do meu passado, retrata do meu percurso desde que comecei como bailarino até o dia de hoje. Lancei esta música juntamente com o videoclipe como algo promocional para o meu trabalho que brevemente estará no mercado, cujo nome será 3 Momentos. Ainda me lembro daquele tempo, quando descobri o meu talento. Ainda me lembro daquele tempo, quando descobri o meu talento. Voltamos à conversa com os nossos convidados e, de facto, estávamos a falar de uma questão importante relativamente às parcerias, sem as quais certamente não será possível fazer este trabalho. Em relação à Liga, quais são os principais parceiros da Liga? Os principais parceiros da Liga são clínicas privadas. E também já solicitamos alguns hospitais, mas até então ainda não temos respostas. Mas clínicas privadas. Ora, porquê as parcerias? Vimos que a organização, como ela é digamos assim, uma sociedade pequena, e temos que consciência das coisas que temos que alinhar com os mais pequenos, e dela vamos crescendo, porque os grandes, chamamos assim, vê uma ainda pequena, não tem a voz, não tem, digamos assim, grande impacto, não nos interessa. Pronto, mas nós temos essa consciência. Mas também não temos pressa de andar de saltos altos, a pressa a correr, não. Devagar. Como Santo Tomé costuma dizer, que é muito bonita, leve. Leve. Bom, está leve. Aos pouquinhos chegamos lá. Chegamos lá e seguram. Ora, esta é pela primeira vez que estamos a dar uma audiência a isso, né? Bom, muito gosto. Pela primeira vez também. E para nós também, porque é muito importante. Nós darmos a conhecer, e é o nosso objetivo, não é? Exatamente. Dar a conhecer estes projetos. Já fomos solicitados por algumas tantas, né? Mas nós não temos pressa para divulgar. Deixe-nos trabalhar. O nosso trabalho vai falar por si próprio. Deixe-nos semear. O que precisa é cultivar, regar. Deixa a Liga funcionar. E hoje muita gente já vai ao encontro da Liga. Quanto à parceria, nós temos parcerias por quê? Porque vimos a saber como é profundo o nosso conhecimento em relação aos nossos doentes. Muitas vezes os doentes vêm de Santo Tomé e Príncipe acamados e mais. Vêm sempre acompanhados, um acompanhante. Os doentes que vêm declaradamente doentes têm hospital, é internado, é tratado. O que acontece, que é mais triste, o acompanhante, muitas vezes, ainda vem mais doente que doente declarado. Doente. Ora, infelizmente, o acompanhante não tem nenhuma cláusula para proteger esses. Posto cá, que será? Não tem ajuda do Estado de São Tomé porque não é doente. Não é reconhecido porque não é doente. Mas quem suporta ele? Quem suporta é o acompanhante. O que será desse acompanhante? Bom, é um trabalho que também, mais uma vez digo, deixa a critério do nosso Estado. E o governo de São Tomé, e o povo de São Tomé, então que revejam, por favor. Ora, nós então assumimos esta responsabilidade. Visitamos os bairros, vamos ao lar, vamos ao hospital, vamos, digamos assim, ao encontro do doente. E nós verificamos coisas do outro mundo. Há situações muito complicadas. Do outro mundo. Quer dizer, doentes muito complicadas, principalmente crianças, com situações muito complicadas. Crianças, além de crianças, sabe, o pior é tal ajuda que nós, que aclamam ajuda. Aquilo não passa de ser uma fantasia de ajuda. Eu chamo isso por todas as letras. É uma fantasia. Nós temos processos, temos declarações, fizemos inquéritos, 10
22 horas, 23 horas, meia-noite, pessoas nos telefonam a informar. Há doentes que estão 5 euros para tratar, 2 euros. Bom, meu Deus, não tem palavra, não há palavra. Nós, voltando um pouco atrás da nossa conversa, doentes acompanhantes, nessas situações, escrevem na organização, mesmo não tendo condição para tal para escrever, porque nós temos, como toda a organização, tem que inscrever, tem aquilo que nós chamamos uma pequena cota para inscrição, mas isto não é o nosso problema. Caso não tenha, é atendido na mesma e conduzimos o doente à nossa clínica parceira. As consultas são feitas. E nas clínicas as consultas são feitas gratuitamente? São feitas com um preço de custo reduzíssimo. É Nós possível temos reduções até aos 70%, 80%, Sim. principalmente em consultas de especialidade. De 80%. O que é Quer um dizer, achado. uma consulta de 100 a 80, os nossos doentes pagarão 20. E mesmo não tendo para o pagar, nós assumimos esta parte. Porque o que nós queremos é dar a dignidade. Exato. Mas tendo em conta que são uma organização sem fins lucrativos, quando é a Liga que tem que acrescentar o dinheiro que falta aos utentes, como é que fazem? Essa ação, aliás, essa missão é uma dedicação que se faz de corpo e alma. Já por muitas vezes tivemos que tirar dos nossos próprios bolsos para salvaguardar quem realmente precisa e tem urgência, porque há situações que são urgentes, são caóticas. Isso já aconteceu e certamente que voltará a acontecer, havendo essa necessidade. Também quero frisar que nós não temos capacidades de dar resposta a todas as situações que nos chegam. É impossível e impensável, se nem governos conseguem fazer, quanto mais uma organização tão recente. No entanto, temos nos esforçado muito nesse sentido. É nos parceiros que encontramos a nossa grande mais-valia. É através dos parceiros que nós conseguimos encontrar programas que os possam facilitar até em ajudas de custo, na obtenção de medicação, na obtenção de tratamentos que são extremamente necessários. E também nós não nos podemos esquecer de todos os associados acabam por pagar uma cota, é simbólica, mas essa cota sempre vai auxiliar nesses casos mais urgentes. Doações também que algumas pessoas acabam por dar. Nós compreendemos que essa é uma matéria extremamente difícil. Essa é, sem dúvida, uma matéria daí que se prolonga por tanto tempo. Somos sensíveis e compreendemos que é um mal difícil de resolver. Nosso país é um país que, infelizmente, é um país pobre, virtuoso, mas pobre. É um país que tem um processo longo a percorrer, apesar de ter dado passos bastante sólidos. Mas também acreditamos ser possível fazer mais. Nós acreditamos convictamente que podemos fazer mais e tentamos muito, a força do exemplo, divulgar isso. E claro, mais uma vez agradeço a nossa presença cá, pois é também importante que mais pessoas vejam, saibam e atuem, porque é através da comunhão e através de uma ação generalizada que conseguiremos encontrar cada vez melhores respostas a essa dificuldade. E tendo em conta que são uma família, qual é o papel de cada um da Liga? Bem, o meu pai acaba por ser o presidente e ele acaba por ser um faz-tudo. Na verdade seja dito, ele acaba por estar em todos os pontos. Depois, o meu irmão é responsável pela comunicação, divulgação. Eu estou responsável pela relações interna e externa. Porque nós divulgamos, já estamos no estrangeiro. Já estamos. E agora com essa IPTV estão pelo mundo todo, não é? Ainda mais. E aí, Erla, qual é o seu papel? Bom, eu estou responsável pela parte das contas, finanças, contabilidade e isso. Depois temos uma outra irmã que está responsável pela parte da saúde. Depois temos... Otília. Sim. Que é presidente da mesa, segunda pessoa da Liga. Não podemos esquecer, refere-se àquela senhora. Exatamente. E acaba por ser um pouquinho de faz tudo. A verdade seja dita, acaba por ser uma sopa. É como se fosse uma panela de sopa ao lume. Nós acabamos de fazer um pouco de tudo. É verdade, nós acabamos por fazer a sua parte e depois, ao mesmo tempo, um pouco de tudo. E é fácil trabalhar em família? Esta é a questão mais complicada, não é? É mais complicada, mas não parece. Visto que nós, como família, interagimos em todos os níveis, como é lógico, em qualquer família, e sim acontece,
acaba até por ser mais fácil discutir qualquer problema, porque já se deixa de ser... Exatamente, e já somos se mais conhece. frontais, acaba. Já se conhece. Tudo resulta como se fosse um clã. É uma conversa familiar, é uma acaba conversa por ser. familiar. Sim. Esse é um assunto que é facilmente e diariamente debatido à mesa. Nós falamos sobre isso diariamente. Pois, Nós, às vezes ao almoço, ao pequeno almoço, ligamos para contar alguma coisa e entra o assunto em relação à Liga. Portanto, É uma preocupação dia a dia. E esta preocupação nasceu ou cresceu no Florencio, e como é que conseguiu transmitir a toda a sua família este bichinho da solidariedade? Bichinho de solidariedade. Que é tão importante nos dias de hoje e que são valores que infelizmente se têm perdido cada vez mais. Infelizmente. Mas vamos tentar ressuscitar. Exatamente, cada um fazendo um bocadinho. Um bocadinho. Levando mensagem de que a dignidade humana é uma das mais ricas para o mundo e para a sociedade em si. A dignidade. E acham que ainda há esperança? O valor pessoal, o valor das pessoas, acima de tudo. Não é dinheiro, nem casas, nem ouro. Ser humano. O valor mais importante da sociedade é o valor humano. Se nós introduzirmos na nossa mente que o valor humano é mais importante, tudo é possível fazer. Ora, como transmitir, foi a sua pergunta, essa mensagem desse bichinho. Isso também já vem há um bocado de anos atrás. Vou recuar um bocado no tempo. Uns anos atrás, quando saí de São Tomé, vi como uma ideia própria. E muitas vezes as nossas ideias não são materializadas, por falta de informação. E nós muitas vezes acabamos por ficar refém. E eu sou um prisioneiro deste mesmo refém. Mas, estando refém ou sendo refém, não é questão de não poder agir. Há outra forma de interagir. Em 1990, eu tinha acabado de formação, cheguei a Lisboa, vinha do Norte, tem uma costela do Norte, um bocado nortenho, de onde é aquele senhor. Posto em Lisboa, mas com interesse para regressar a São Tomé, depois de acabar a formação, aquela coisa começou a tempo, estou embora, Então, deparei com uma situação que comoveu bastante. É uma pessoa que acabei por conhecer cá em Portugal e passou mais de 3 meses, estou a referir nos anos 92, 93, mais de 3 meses. Dirigia-se à nossa embaixada de então, a perca de uma carta credencial para apresentar ao médico. Naquele tempo, assim que funcionava. Durante 3 meses não foi possível passar uma credencial. A senhora trazia problema grave. Sem apoio, sem dinheiro, sentiu-se que estava no fim. Felizmente, onde morava naquele tempo, ela também era uma das inquilinas. Inquilina que estava lá, uma coisinha. E pôs-se a chorar que ela ia morrer. Porque não tinha a consulta marcada, não tinha como fazer, já estava farto de ir para a embaixada, não podia fazer. E ela vira-se para mim e disse: como é que se pode me ajudar para tal fim? Sem saber a causa, ela contou a sua questão. Dia seguinte, deixei de fazer os meus afazeres, então dirigimos. Aí é que começou a nascer realmente a revolta. Portanto, e a Liga, pode-se dizer, começou e nasceu naquele espírito. Aí é que está nesse espírito. Aí é que está. E já não temos tempo para muito mais. Muito mais gostaríamos de ouvir muitas histórias mais, certamente nos teriam para contar. Certamente teremos outras oportunidades. Com certeza e virão que sim. aqui nos contar um pouco mais, mas para finalizar eu vou pedir que enviem uma mensagem lá para casa para quem nos está a ouvir, porque certamente tem muito para dizer. Começa então com o Dinesde, tem um nome difícil, que envia uma mensagem lá para casa. Com certeza. Antes de mais, quero indicar que é nosso objetivo salvaguardar todos aqueles que apresentam dificuldades e que não sabem a quem se dirigir, a nível da saúde, a nível do seu estado legal cá neste país, a nível da procura de quem os encaminha aos hospitais. Queremos sempre
que nos façam chegar esse tipo de comunicações, nos façam chegar esse tipo de dificuldades, para que também nós possamos ter alguma forma de atuar em resposta. É, sem dúvida, essa a nossa mensagem. Mas agradeço também ao facto de que cada vez mais pessoas mostram interesse em ajudar, e essa também é uma mais-valia, e esperemos que essa mensagem chegue a mais pessoas para que mais tomem esse tipo de ações e intervenham. Com certeza, muito obrigada. A Yerla, uma mensagem? Bom, a mensagem que eu deixo já vai um pouco na base do que o Inês acabou de deixar, mas no entanto que nós garantimos de certeza que o pedido terá um ouvido à escuta. Nós não garantimos com certeza que consigamos resolver tudo, mas realmente terão ali algum tipo de apoio. É essencialmente essa mensagem. Com certeza. Florencio, uma mensagem final? A mensagem que eu deixo é de ontem, de hoje e de amanhã, que vejam com o coração frio. Com certeza. Que vejam que os doentes evacuados não são turistas, não são pessoas que vieram de passeio, mas vieram à procura de uma vida de saúde, da melhoria da sua saúde. Que tenham a humildade, que tenham a coragem de ver esses nossos irmãos que sofrem, que vivem, sofrem fome, miséria, não têm medicamentos, não vão à consulta muitas vezes. São situações dessas dramáticas, tristes, que levantem nos seus cantos e vejam, procuram liga, se possível e se querem. Nós apontamos causas, nós levamos a causa e nós não exigimos nada. Com certeza. Nós indicamos as causas, levamos as causas e sem exigência de nada. Nós não queremos em troca nada. Mas sim, onde está o nosso mal? Porque o povo, o doente santomense, merece a dignidade. É um ser humano, é pessoa. Não vieram de passeio nem de férias. Eles vieram porque as situações que nós temos consciência no nosso país não são favoráveis. Esses devem ser tratados com dignidade, com respeito. Devem ter o seu medicamento, um pequeno almoço, pelo menos um pequeno almoço, um jantar. Não é bife, não, sim, mas seja, digamos, o mínimo possível que eles sentem que estão a se acompanhar, não abandonados como nós temos acompanhado. E fica a mensagem, a dignidade acima de tudo, para os nossos concidadãos. Muito obrigada aos três. Muito obrigada por terem vindo, por terem divulgado este trabalho. Muito obrigada pelo que fazem em prol de São Tomé e Príncipe, em prol da humanidade no geral. Que continuem e até uma próxima oportunidade. Continuaremos. Muito obrigada. Muito obrigado. Antes de terminarmos, deixo a nossa agenda. Ora, veja. Benguela tem, tal como outras províncias de Angola, belíssimas praias com excelentes condições para relaxar, tomar bons banhos ou para desportos náuticos. Experimente visitá-las. Visite também a exposição de pintura de Dino de Santiago, no Nhô Eugénio Livraria. Não perca! Não deixe também de visitar o Museu Etnográfico da Praia, onde encontramos uma exposição de peças centenárias, utensílios de moagem, cestaria, transformação do leite, cabaças, panaria e muito mais. Na STP-TV damos destaque a todos os temas que possa imaginar. Pode sempre revê-los em www.youtube.com/canal STP-TV e no nosso Facebook. Deixe-nos as suas opiniões e as suas dicas. Por hoje é tudo. O meu nome é Abigail Tini Cosme e espero por si aqui na STP-TV, a sua nova televisão.